Entretanto, quando o espírita fala de suicídio, ele está falando, na verdade, de vida, e de vida em abundância. O sentido da vida e o despropósito de abortarmos um projeto realizado com tanto amor e tanto carinho antes da nossa encarnação. A bem da verdade, precisamos dizer na largada dessa conversa, que será breve, que o assunto que nos traz aqui hoje é um tabu. Tabu é aquilo que a gente prefere não falar sobre por razões culturais, razões sociais, razões místicas ou religiosas ou supersticiosas. Tabu é um assunto proibido e o suicídio, definitivamente, é um assunto ausente da sociedade e essa não é uma notícia boa. Explicaremos o porquê. Vou compartilhar alguns números da Organização Mundial da Saúde que emprestam, a meu ver, legitimidade e urgência no tratamento desse tema entre nós. Estima-se que por ano um número entre 900 mil e 1 milhão de pessoas se matem no mundo todo. São 3 mil casos consumados por dia, 1 a cada 30 segundos. No Brasil, são 26 óbitos oficialmente registrados por suicídio. Não aparecemos no ranking dos países onde esse problema é mais grave. Entretanto, estamos ali no ranking, no número 76. Entretanto, estados como Rio Grande do Sul e cidades como Porto Alegre ostentam indicadores de mortalidade por suicídio que se equivalem a países onde esse problema é considerado de saúde pública. O número de pessoas que se suicidam no mundo hoje já supera aquele oficialmente registrado de óbitos por homicídio ou conflitos armados. Para cada pessoa que consegue se suicidar, um grupo estimado entre 10 e 20 tentam se matar sem sucesso. Uma tentativa a cada 3 segundos. Registrou-se nas últimas 5 décadas um aumento de 60% nos casos de suicídio, especialmente em países em desenvolvimento, como China, Índia e Brasil. Embora na literatura verifique-se que a maior incidência de autoextermínio ocorra no segmento com idade mais avançada, registra-se com preocupação o aumento do número de casos entre mais jovens. No Brasil, por exemplo, a curva de incidência alcança seu pico na idade de 21 anos. Para cada caso consumado de suicídio, um grupo estimado de 5 a 6 pessoas próximas do suicida experimentam uma dor lancinante, que não raro se transforma em trauma. São pessoas que não podem mais trabalhar com o mesmo índice de produtividade, eventualmente precisam de licença médica ou de apoio terapêutico para recuperar a coragem de viver e seguir em frente sem aquele que partiu. Portanto, se nós temos aproximadamente 1 bilhão de casos registrados por ano, nós temos um número grande de pessoas que sofrem muito por conta de um trauma difícil de resolver rápido e, via de regra, só se consegue sair desse estado psicológico com ajuda, com apoio terapêutico. Por fim,
A expectativa da OMS é que o número de suicídios no mundo dobre até o ano de 2030. Todas as vezes que a gente fala sobre esse assunto, aonde eu estou, eu costumo perguntar quantos já tinham essa informação. Eu não sou instituto de pesquisa, mas eu queria aqui pedir a gentileza de que vocês, que já sabiam de tudo isso que eu falei em números, quem já tinha essa informação, por gentileza, levanta o braço. Como a gente está podendo ver aqui, trata-se de uma minoria absoluta. Se é assim que acontece, é porque o suicídio é tabu. É um assunto invisível, não coberto pelas mídias, e a gente, portanto, sem informação, não considera este um problema, nem mobiliza esforços, nem consagra tempo e energia para resolver. É curioso que na área da saúde pública se entende que o suicídio é digno, é um assunto que demanda informação para haver prevenção. Por isso estou aqui. Sou jornalista, no meu meio trabalho, e não é fácil, para quebrar esse tabu e esse estigma, e há muito trabalho pela frente para tentar quebrar essa muralha. Quando a gente se pergunta por que esse assunto é invisível, a primeira resposta é: dependendo da forma como se fala de suicídio, isso pode soar como uma sugestão em quem esteja vivenciando um momento difícil emocional ou existencialmente. A primeira evidência disso ocorreu no século XVIII, por conta da primeira obra de sucesso do romancista alemão Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. É do ano de 1774, um romance em que o personagem principal, desiludido amorosamente, no final da história, resolve se matar. E daí? E daí que no final de um determinado período, após a divulgação dessa obra que teve muito sucesso na Europa, se verificou que muitos jovens na Europa, no auge do romantismo, desiludidos amorosamente, escolhiam o mesmo método descrito por Goethe para se matar. Portanto, verificou-se o fenômeno do mimetismo. Quem esteja vivenciando uma situação vulnerável, emocional ou existencialmente, pode se inspirar em livros, peças, filmes ou na forma como a imprensa reporta casos de suicídio para repetir o gesto. Quando Marilyn Monroe desencarnou nos Estados Unidos, naquela época atribuiu-se a ingestão de barbitúricos, pareceu intencional. Houve, por efeito mimético, muitos casos parecidos. Quando o líder da banda Nirvana, Kurt Cobain, precipitou o seu retorno à pátria espiritual pelas portas do suicídio, igualmente se verificou, por efeito de imitação, jovens nos Estados Unidos principalmente que repetiram esse gesto fatal. Moral da história, há que se ter cuidado no trato do assunto. E o que diz a OMS sobre a maneira correta da gente falar de suicídio? A maneira correta é lembrar que o suicídio é prevenível em 90% dos casos. Eu vou repetir porque é outra informação que a maioria de nós não tem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 90% dos casos, o suicídio está relacionado a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis, sem que a gente se dê conta, portanto, de que não há uma fatalidade quando alguém menciona "eu vou me matar", ou quando alguém pensa que a saída para os problemas que enfrenta é se matar e não há o que fazer, não há como interferir. Há um determinismo. A pessoa já reencarnou pensando nisso, não há o que fazer. Em 90% dos casos, há o que fazer.
O jornalista não sabe nada, mas a gente procura ter fonte. Eu tenho em minhas mãos um relatório do Ministério da Saúde que reporta o estudo que mostra por que é possível afirmar que de cada 10 casos de suicídio consumados, 9 são evitáveis. Pesquisou-se 15.629 atestados de óbito de suicídio e foram rastreados os históricos dessas mais de 15 mil pessoas que se mataram. Lá se verificou a predominância, em 35% dos casos, de transtorno de humor, depressão, diagnosticável e tratável, transtornos relacionados ao uso de substâncias, drogas, lícitas ou ilícitas. Foi o segundo indicador mais importante. Esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtornos psicóticos, transtornos de ansiedade. Em 90% dos casos há o que fazer. É preciso agir. Na área da saúde se entende que tão importante quanto falar como eu posso me prevenir da hanseníase, da dengue, da esquistossomose, da diarreia, da AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, com informação. Em relação ao suicídio, meus amigos, se dá o mesmo, mas não há prevenção ao suicídio sem informação. E aonde há tabu, não há espaço para prevenção. Essa é a equação. Eu estou aqui, sendo hoje humildemente, com todas as minhas limitações, porque não é a minha área de trabalho, sendo porta-voz daquilo que muitos psiquiatras e psicólogos no mundo tentam e não encontram espaço para dizer. Precisamos agir na direção contrária do autoextermínio. Não basta lamentar, não basta rezar. É preciso agir. Nós temos hoje no mundo isso é curioso. Eu citei aqui alguns transtornos de ordem mental. Quem estuda hoje esse ramo chama-se, e eu acho o nome muito bonito, suicidólogo. Eu não sou suicidólogo, mas eu descobri que os psiquiatras que enveredam o seu trabalho na linha de investigação e pesquisa para tentar explicar esses números, por que tem tanta gente se matando? É suicidólogo. E o suicidólogo hoje mais não sabe do que sabe. Ele investiga a razão pela qual tanta gente no mundo está decidindo abandonar o barco. Mas entre as poucas coisas que a suicidologia hoje descobriu como fato científico, demonstrável, é que não há apenas uma causa determinante para o suicídio acontecer. Vamos dar um exemplo. Uma determinada pessoa, lembrando o que houve com Werther, desiludida amorosamente, descobre-se traída, resolve se matar. Meus amigos, vamos colocar aqui o absurdo estatístico que seria se toda pessoa que se descobre traída resolve se matar. Do ponto de vista epidemiológico, isso não é crível. Agora, se uma pessoa que se descobre traída, e essa é a lógica do suicidólogo, não teve no período da infância colo, atenção, afeto, carinho, intimidade com os pais ou responsáveis, pai e mãe que trabalha fora, não tem tempo para os filhos, compreende-se, mas tempo não se mede pelo Deus Cronos do relógio. Você pode ter apenas 10 ou 15 minutos por dia. Não é vendo a novela das 9 no sofá junto que você vai contabilizar aquele momento como um momento de compartilhamento. São 10, 15, 20 minutos que o filho ou a filha, a criança percebe que aquele tempo é dela. Totalmente dela. É o calor do colo, é o olho no olho, é a atenção.
O nome disso é nutrição emocional. No período em que a gente tem mais fome de carinho, de afeto e de amor. 0 a 7 anos de idade. Quem cresce no ambiente doméstico, cercado de carinho, amor e afeto, constrói uma rede de proteção que não é 100% eficiente, mas faz a diferença para o resto da vida nos momentos em que a gente estiver inseguro, triste, para baixo, deprimido. Eu tenho estoque de amor dentro de mim. Eu fui alvo de atenção, cuidado, carinho e afeto. Isso me acompanha. Faz a diferença. Aquele que se matou porque se descobriu traído, possuía alguma crença numa força superior? Eu posso chamar de Deus ou de qualquer outra coisa. Possuía ou não possuía? Não possuir fé em alguma força superior constitui um fator de vulnerabilidade, associada a outras, que podem colocar aquela pessoa fragilizada num grupo de risco. Há outros fatores associados, eu não vou me alongar neles. Nós vivemos num país machista, na era da sociedade patriarcal, que não tolera o homossexualismo. Relações homoafetivas são alvo de preconceito dentro de casa, na escola, na universidade, no trabalho, na rua. Uma pessoa que não tem propriamente identificação no universo das intimidades com o sexo oposto se sente excluída. E ela pode, dependendo da combinação de fatores, pertencer a um grupo de risco. Esse mundo eu não quero viver. Esse mundo me é hostil. Eu não sou aceito nem dentro de casa. Eu sou estigmatizado por ser quem eu sou. É um fator de risco. No Rio Grande do Sul, algumas pesquisas indicam pequenos produtores rurais que manipulam de forma inadequada agrotóxico sofrem os efeitos colaterais das toxinas que abalam o sistema nervoso, determinando estados de depressão profunda. É um fator de risco. Manipulação inadequada de produtos químicos com efeitos colaterais graves. Comunidades indígenas. Nós temos no Brasil novas gerações de índios que não são reconhecidos pelos mais velhos da sua comunidade como índio, porque já está aculturado, e não é reconhecido como branco pelo branco. Ele não sabe qual é a tribo dele. Ele não se sente acolhido em lugar nenhum. Os Guaranis Caiovás, lá na região do Mato Grosso, têm um dos maiores indicadores de suicídio do mundo. E uma das razões pelas quais isso acontece é que eles não há sensação de pertencimento. Eles estão desconectados de tudo. E isso é grave. Depressão, principal fator de risco para o suicídio. Estima-se que um grupo entre 8 a 12% da população sejam portadores de transtorno de humor. Se você ficar no meio do caminho nos 10%, no Brasil são 20 milhões de depressivos. No mundo são 700 milhões de depressivos. Importante não confundir depressão com estado depressivo. O torcedor do Internacional, com todo respeito hoje, quem vos fala é um torcedor do Fluminense que já foi para a 3ª divisão e sabe o que é o inferno. O umbral. Eu vivenciei um estado depressivo quando fomos para a 3ª divisão e um jornal do Rio de Janeiro estampou na primeira página o que um tricolor ilustre chamado Chico Buarque declarou a respeito desse tema. Descanse em paz, Fluminense. A Cláudia, minha companheira, sabe que eu ainda sou muito imperfeito
no quesito futebolístico. E me sinto ridículo quando eu fico triste porque meu time perde, mas eu sou assim ainda. Estado depressivo faz parte da vida. Quem não experimenta tristeza ou estado depressivo não está em plenas condições de saúde. Porque ser encarnado no planeta Terra significa estar navegando numa montanha russa em que há momentos de profunda paz, alegria, bem-estar. São aqueles dias que a gente diz assim: eu podia desencarnar hoje. Seria o dia perfeito. E há outros momentos em que, mesmo sendo espírita, acreditando em Deus, rezando para o guia e para o mentor, nada está dando certo. E a gente se sente sozinho, fragilizado e vulnerável. Por que faz parte da vida a experiência da dor? Porque ela ajuda a gente a criar musculatura espiritual. É a resposta ao agulhão. Como diz Carlos Drummond de Andrade, num poema muito bonito: a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Entender a dor significa: está doendo, eu estou me sentindo dolorido, mas eu estou compreendendo que isso faz parte do meu projeto evolutivo. É decorrente da maneira ainda imperfeita com que eu me posiciono no tabuleiro da existência. Agora, o sofrimento é o agravamento desse estado, em boa parte dos casos por invigilância ou dificuldade da gente ser paciente e tolerante com certos processos que fazem parte da vida. Estado depressivo não é depressão. Depressão é um transtorno de humor que determina interferência na bioquímica do cérebro. As sinapses cerebrais ficam comprometidas, a passagem do bastão da informação de neurônio para neurônio se dá com extremo vagar. Isso faz com que o depressivo não tenha, por vezes, sequer a disposição de levantar da cama para tomar café, para abrir a janela, para atender o telefone. Ele é uma existência morta em vida. E ele sofre quando alguém chega para ele e diz assim: você tem saúde, você tem emprego, você tem uma família linda e você está aí prostrado. Levanta! Quem já teve a experiência de compartilhar dentro de casa a convivência com uma pessoa portadora de depressão, sabe como é difícil essa convivência e sabe como é importante oferecer todo o apoio, toda ajuda, toda a solidariedade para quem está passando por essa dor. A pior coisa que você pode dizer para um depressivo é: levanta! Há outros métodos para lidar com isso. Qual é a saída para enfrentar a depressão? Eu vou pegar o método de Valdiano. 3 providências básicas. A primeira: usufruir do privilégio que é estar encarnado no século XXI e fazer uso daquilo que nenhuma outra encarnação passada esteve ao nosso alcance. Antidepressivo. Recomendado por um médico, tendo a paciência de ver se a fórmula e a dosagem são compatíveis com a sua demanda, aguardar o resultado. O que os gregos chamavam na antiguidade de melancolia, em boa parte dos casos era depressão. E não tinha antidepressivo até há pouco tempo atrás. Viva o mundo de regeneração que está chegando com coquetéis importantes de antidepressivo para interferir na bioquímica do cérebro. Resolve o problema? Não. Mas não abra mão desse recurso. Ele é um primeiro passo terapêutico. O outro qual seria? O apoio indispensável e inadiável do terapeuta, para que ele ajude o depressivo a entender melhor quem ele é, o que o incomoda ou o fragiliza, aonde falta coragem, aonde falta disposição, eventuais causas dessa vida que estão determinando essa letargia, essa dificuldade de movimentação na existência. Não é possível abrir mão da terapia. Por último, mas não menos importante,
a fluidoterapia. Lamartine Palhano Júnior, pesquisador espírita, diz que em aproximadamente 70% dos casos, a depressão está associada à ação de obsessores. Pela lei de sintonia, convém buscar o recurso da fluidoterapia, do passe magnético, para que a gente consiga, nesse período difícil, ter uma retaguarda minimamente não vulnerável à ação de quem está ajudando a gente a permanecer no buraco. Ainda falando de depressão, vou evocar aqui o que diz Joana de Ângeles. Aspas. A depressão tem a sua gênese no espírito, que reencarna com alta dose de culpa, quando renteando no processo da evolução, sob fatores negativos que lhe assinalam a marcha e de não se resolver por liberar-se em definitivo. Essa vulnerabilidade, em boa parte dos casos, é culpa. Essa vulnerabilidade, você pode saber, quem está batendo em você, no depressivo não sabe por que está batendo, mas o depressivo sabe por que está apanhando. É algo por aí. E ele precisa mobilizar forças no sentido de, no mínimo, ter esperança, paciência de que aquilo vai passar. O psiquiatra Jaiber Rodrigues de Paula, que é espírita, nos diz: estão insípidas no perispírito as matrizes da depressão. O corpo físico reflete o corpo espiritual. Se o reencarnante traz esculpido no seu psicossoma as matrizes da depressão, elas influenciarão ativamente na seleção genética dos elementos que poderão, é uma possibilidade, poderão viabilizá-la na vida física, caso o interessado deseje. Olha o livre-arbítrio. Doenças são efeitos, não causas. O que diz o Espiritismo a respeito da depressão? Perdão, depressão eu já falei. O que diz o Espiritismo a respeito do suicídio? Não há outra filosofia espiritualista, a religião, corrente mística, que nos ofereça tanta informação e subsídios para compreender a realidade do suicida no plano espiritual. Importa saber que, em nenhuma hipótese, o ato suicida representará alívio ou melhora das condições emocionais daquele que se auto-extermina. Entretanto, o destino espiritual do suicida não é igual para todos. Há que se reconhecer gradações de experiências pós-mortem do corpo do suicida. Exemplo: aquele acometido de esquizofrenia, profundamente perturbado por não conseguir distinguir com clareza o que é realidade e o que não é, e eventualmente alvo de forças ocultas que estimulam o aborto do projeto existencial. Este, quando se mata, não pode, não deve ter o mesmo destino daquele outro que age friamente, sem nenhuma psicopatologia de ordem mental e que desiste da vida por capricho. Ah, não tenho mais vontade de viver. Ah, para o planeta que eu quero descer. Chega, fim, basta. Um ato frio, calculista. Esse que gozava de plenas condições físicas e mentais de seguir por todo o transcurso da existência carnal, quando abandona a existência, ele terá que entender pedagogicamente, através da dor, o equívoco desse gesto. Outra questão importante. Perde-se tempo, a meu ver, quando a gente diz assim: quem é o suicida? Alguém dirá: é um covarde que abandonou a existência. Outro dirá: é um corajoso, porque a gente tem um instinto de sobrevivência, não é fácil precipitar a própria morte. Permitam-me dizer que essa é uma discussão, eu diria, irrelevante.
O que importa é reconhecer que todos os suicidas, quando decidem cometer esse ato imprudente, querem solução. Querem resolver um problema que causa uma profunda angústia existencial. Essa é a leitura que eu faço. E permitam-me dizer, me incomoda muito ver confrades espíritas quando falam do suicida com o dedo em riste, chamando colérico o suicida de criminoso. Criminoso! Somos reencarnacionistas. Qual de nós poderá dizer que em uma vida pregressa não recorremos a expediente do autoextermínio para resolver problemas? E, se saímos do buraco em que nos colocamos por conta desse gesto, é porque, em vez de alguém nos apontar o dedo, nos chamando de criminoso, nos estendeu a mão. Me parece, portanto, de fundamental importância que, mesmo entendendo a gravidade do suicídio, o nosso gesto seja aquele compatível com o do Evangelho, que perdoa 70 vezes 7 vezes e que ama o próximo como a si mesmo. Esse é o gesto que se espera na direção do suicida. Permitam-me dizer que me incomoda igualmente na prece final, numa instituição espírita, depois de uma palestra ou qualquer outra atividade da casa, na maior parte dos casos em que eu prestei atenção no que estava sendo dito na prece final, a gente se lembra do orfanato, do asilo, do manicômio, se é dia de São Francisco, dos vira-latas, dos gatinhos abandonados. A gente se lembra de todos os desvalidos, os pobres, os miseráveis, os insanos, e não se lembra do suicídio. É o tabu que eu estava falando há pouco tempo atrás. O tabu está presente na casa espírita, algumas. O preconceito está presente na casa espírita, algumas. O suicida é irmão em humanidade. Ele errou e precisa de nós para seguir em frente. A gente precisa, portanto, ter esse discernimento ético de não condenar por princípio, perdoar por princípio e estender a mão. Há um livro que eu recomendo, porque traz inúmeras mensagens alusivas ao problema do suicídio, psicografadas por Chico Xavier, em diferentes obras. Suicídio e suas consequências, o suicida no mundo espiritual e ao reencarnar. Fininho e muito... Não tem que dizer isso porque me permito abrir um parêntese. Cada vez menos tempo para estudar a doutrina, né? E tem espírita quando indagado, está lendo alguma coisa? Aí a pessoa apressadamente diz, tô! Aí você pergunta curioso, o quê? Minutos de sabedoria. Todo dia no ônibus, no trem, na fila, eu abro a bolsa, abro ao acaso uma página, e a pessoa diz isso com a boca cheia, assim, é um ritual. Leio, fecho os olhos e estou pronto para seguir em frente. Pastorino foi genial, mas as melhores obras dele não foram publicadas porque a justiça não permitiu. Houve um litígio. Minutos de sabedoria faz toda a diferença, como parte do nosso processo de ajuste vibratório. Agora, não dá para contar com minutos de sabedoria para entender o que é a doutrina espírita. Eu vou destacar aqui o relato que aparece no livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos, chamado Estante da Vida, em que irmão X entrevista uma suicida de 32 anos que desencarnou no Rio de Janeiro ingerindo formicida. O resultado da entrevista é apresentado em tópicos. Primeira constatação:
ela não possuía consistente fé religiosa. Permaneceu completamente lúcida e por muito tempo quando sobreveio a morte. Padeceu terríveis sofrimentos ao verificar-se desencarnada. Ouviu os lamentos de seu marido e do seu pequenino filho a suplicar socorro. Quando o rabecão lhe arrebatou o corpo imóvel, tentou ficar em casa, mas não pôde. Atirada a um compartimento do necrotério. Precisamos mudar a nossa conduta. Podemos evitar a degradação da coragem de viver quando no nosso perímetro, no nosso espaço aéreo, alguém se revela fragilizado nesse nível. É possível fazer algo. E quando não acontece essa situação, lembrem-se que no Brasil existe uma instituição, dentre tantas, eu vou citar apenas uma, que merece nossa atenção e apoio. Ela foi criada em 1962 em São Paulo. Responde por 3 letrinhas. CVV. Centro de Valorização da Vida. Não tem nenhuma vinculação política ou religiosa. É mantida pelos próprios voluntários, que se cotizam para manter os postos onde há telefone e onde há atendimento virtual pelo CVV online. O que eles fazem exatamente? Treinam voluntários para escutar. O CVV recebe 1 milhão de ligações por ano, sem grande propaganda, sem nenhum apoio praticamente. Ainda assim, é reconhecido pelo Ministério da Saúde como instituição de utilidade pública protagonista de um serviço de prevenção de alto nível. Não são médicos, psicólogos ou psiquiatras atendendo o telefone. São professores, são padeiros, são comerciantes, são jornalistas que emprestam 4 horas e meia por semana para ouvir quem quer desabafar ou compartilhar alguma informação. O que o CVV oferece? Uma escuta amorosa, sem julgamento, sem fazer juízo de valor e sem dizer para a pessoa o que ela precisa fazer. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando alguém procura a gente e precisa desabafar, e precisa falar, e fala muito, porque é um momento de catarse, desabafo. Quanto tempo você suporta? Faça essa pesquisa. Porque, via de regra, o que acontece? A gente até ouve, mas num dado momento dá uma baita vontade de dizer: já entendi. Já sei o que você precisa. Tem um centro espírita ali em Igrejinha, que você tem que ir terça-feira, às 8 da noite, tomar passe. Mas não toma passe com qualquer um, não. Procura o Filisberto. E você acha que está ajudando porque funcionou com você. Você vai recomendar chazinho, banho de sal grosso, você vai recomendar um monte de coisa. Por vezes, a pessoa se sente ofendida, porque esperava de você escuta atenciosa, sem julgamento. E você quis dar uma receita. O bem é permitir que haja esse espaço da confidência. Não temos tempo para isso. Somos apressados, impacientes. A gente fala do Evangelho, mas não pratica o Evangelho na hora de emprestar o ouvido e fazer escuta atenciosa sem julgamento. Isso é que é difícil. O que é mais interessante na história do CVV é que ele foi fundado por espíritas que não fizeram Tele Kardec em 62. O Tele Kardec tem a sua missão nobre, mas a percepção dos voluntários que criaram o CVV foi: não é momento de ser proselitista. O momento é de acolhimento. É o amor que escuta, sem julgar.
Se me ligar um judeu, um muçulmano, um seguidor de uma religião afro-brasileira, um protestante, se me ligar um ateu, um materialista, alguém revoltado com a vida, eu não vou dizer para ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho, para ir no centro, para tomar passe, para ver no YouTube Divaldo. Não. Eu vou ouvir, sem julgar. Uma das experiências mais emocionantes como jornalista para mim foi, ao fazer um programa sobre o CVV, procurar um dos 4 artistas que doaram para a instituição, as imagens deles e pequenos textos recomendando o trabalho do CVV. Foram eles Tony Ramos, Elba Ramalho, Cássia Kiss e Carlos Veredas. Quando eu fiz o programa sobre o CVV, eu entrevistei a Cássia Kiss, apenas porque ela deu a seguinte declaração e permitiu a publicação. Há mais ou menos 20 anos, precisei de ajuda especial. Tinha vontade de desaparecer. Coisa normal no mundo de quem não tem compromisso, responsabilidade comunitária. Chamei o CVV, ponto. Estou viva e integrada, ponto. Quando eu fui entrevistar, ela estava grávida, já na idade madura, com um barrigão. Entrevistei no aterro do Flamengo. Falei, Cássia, você podia me repetir aquela declaração, dizer o que você sente pelo CVV? E ela repetiu dizendo, na hora de falar estou viva, ela falou assim, estamos vivos e integrados, acariciando a barriga. Os plantões do CVV, que costumam ser os mais movimentados em termos de ligação, são aqueles à meia-noite do dia 24 de dezembro ou à meia-noite do dia 31 de dezembro. E pasmem, as ligações não costumam ser de gente que se sente sozinha, abandonada, depressiva. São pessoas que ligam para dizer, certa vez eu liguei para ir, não me lembro quem me atendeu. Eu estou ligando para agradecer porque se hoje eu estou com a minha família, se hoje eu estou celebrando o Natal com os meus amigos, se hoje eu estou celebrando o Ano Novo, é porque alguém me ajudou na hora que eu mais precisava. Esse é o CVV, criado por espíritas para ouvir. Não precisamos ser plantonistas do CVV para aprender a ouvir quem nos procura. Eu, por exemplo, ainda não reúno as condições necessárias para ser um bom ouvinte do CVV. Jornalista é uma raça impaciente, mas eu me penitencio coletivamente, doando meu tempo e minha energia para falar desse trabalho tão bonito. Há voluntários do CVV que procuram o plantão reclamando de enxaqueca, indisposição, não estou bem. E saem energizados, prontos para mais 53 plantões. E há registros em livros espíritas. Não é Marcelo Ribeiro, pela psicografia de Divaldo. Há um autor espiritual que é jovem, desencarnou já, Luiz Sérgio. Num dos livros de Luiz Sérgio, ele relata o que é um atendimento do CVV no plano espiritual. Do lado de cá, quem está ligando, os guias e mentores dizendo, vai, garoto, liga, vai. E do lado do plantonista, a egrégora do CVV é poderosa, aquela intuição para deixar falar e fazer os comentários devidos para que a catarse tenha lugar. Vivemos num mundo onde prevalece a cultura do individualismo, do egoísmo, do hedonismo, do consumismo, do farinha pouca, meu pirão primeiro, da briga no trânsito porque resvalaram no meu carro, do fura-fila sem nenhum tipo de dor na consciência. Esse é o mundo em que o suicídio é caso de saúde pública. Esse é o mundo que convida a nós espíritas à ação efetiva em favor da vida. Que reconheçamos o nosso papel
para reduzir as estatísticas horrorosas que eu tive que compartilhar com vocês. Obrigado pela atenção.